O eco frio do monitor cardíaco preenchia o quarto de UTI de uma das clínicas mais exclusivas de Nova York, de frente para a deslumbrante silhueta de Manhattan. No relógio digital, 19h30 piscava com uma crueldade silenciosa. O ar, saturado pelo cheiro metálico de desinfetante e o zumbido constante de máquinas de alta tecnologia, parecia sugar toda a esperança. Ali, em um leito que custava fortunas diárias, repousava Sofia, de 9 anos, uma figura minúscula e indefesa sob um cobertor de seda lilás. Seus olhos permaneciam fechados há mais de 12 dias, o rosto pálido e os cachos loiros espalhados no travesseiro. Tubos e fios a conectavam a uma teia de equipamentos, cada um deles uma promessa não cumprida de vida. Sofia não havia falado, se movido ou aberto os olhos desde o acidente. Em um instante, estava rindo e brincando no jardim de verão da enorme mansão da família, no Hamptons. No segundo seguinte, uma queda boba, enquanto corria atrás de uma borboleta, a lançou em um abismo cerebral tão raro que nem os neurologistas mais renomados do mundo conseguiam decifrar. "Ela pode acordar", dissera um especialista do Japão. "Ela pode não acordar", murmurou outro, uma eminência suíça, no mesmo fôlego. Seu pai, Arthur Vance, um magnata da tecnologia cujo nome era sinônimo de bilhões de dólares, estava ali. Suas mãos, acostumadas a fechar acordos de milhões e a moldar o futuro digital, tremiam levemente enquanto segurava a mãozinha inerte da filha. Arthur já havia movido céus e terras, comprado hospitais inteiros se fosse preciso. Mas o dinheiro, pela primeira vez, era inútil. Ao seu lado, Gabriel, o irmão de Sofia, de 16 anos. Um jovem brilhante com o futuro traçado, estava ajoelhado. Seus olhos vermelhos inchados refletiam a dor que ele tentava, em vão, esconder. Gabriel amava Sofia com uma intensidade avassaladora, e vê-la assim era como ter seu próprio coração sendo lentamente estilhaçado. Ele sussurrava para ela, contava piadas internas, falava sobre os planos que tinham para o próximo verão, mas apenas o silêncio respondia. Enquanto a fortuna de Arthur financiava uma equipe internacional de especialistas e equipamentos de ponta que transformaram o quarto de Sofia em uma fortaleza médica, o tempo avançava e a esperança diminuía. Uma semana se passou, depois 2. Os murmúrios dos médicos se tornaram mais frequentes. A palavra irreversível pairava no ar como uma névoa fria. Foi então que o noticiário notou a história da pequena Sophia Vance, a filha do bilionário presa em um coma misterioso. A mídia internacional cobriu o drama e a comoção chegou aos ouvidos da Fundação Global de Saúde, uma prestigiada organização filantrópica de pesquisa médica americana, conhecida por seus avanços tecnológicos e sua missão de combater doenças raras. Liderada pela Dra. Evelyn Reed, uma mulher de ciência brilhante e coração pragmático, a fundação se ofereceu para intervir, trazendo seus próprios neurologistas de elite, diagnósticos de IA de última geração e terapias experimentais. "Nosso único objetivo, Sr. Vance, é trazer Sofia de volta", garantiu Dra. Reed, seus olhos por trás dos óculos redondos, transmitindo uma confiança inabalável. Arthur, exausto e agarrando-se a qualquer fio de esperança, assentiu. "Façam o que for preciso." Máquinas mais complexas chegaram, cheias de luzes piscantes e telas que mostravam gráficos intrincados do cérebro de Sofia. Simulações virtuais foram criadas. Até mesmo um headset de realidade virtual foi cuidadosamente colocado sobre os olhos dela, transmitindo imagens de seu quarto, de sua família. Mas nada, absolutamente nada, funcionou. Sofia permaneceu em seu sono profundo, um enigma para a ciência. Um a um, os especialistas da Fundação Global de Saúde partiram, silenciosamente, deixando para trás apenas relatórios cheios de jargões técnicos e monitores silenciosos. Numa terça-feira à noite, com a chuva fina de outono batendo nas janelas da clínica, Arthur, esgotado e com o peso de seu império nos ombros,
Decidiu que precisava de ar. Gabriel havia adormecido em uma poltrona ao lado da cama de Sofia, abraçado a um ursinho de pelúcia dela. Arthur caminhou pelos corredores desertos, seu terno impecável em contraste com a desordem em sua alma. Foi então que ele viu. Sentado em um banco na sala de espera do andar inferior, encolhido em um moletom gasto e com os pés descalços, estava um menino. Ele não devia ter mais de 11 anos. Seus jeans estavam rasgados e o rosto, embora lavado, ainda carregava a marca de uma jornada. Mas foram seus olhos, profundos, escuros e estranhamente serenos, que prenderam o olhar de Arthur. O menino se levantou quando Arthur se aproximou, sua postura pequena transbordando uma quietude surpreendente. "Você é o pai da Sofia?" Ele perguntou em um português com sotaque leve, quase um sussurro. "Sim", Arthur respondeu hesitante. "Quem é você? Como entrou aqui?" O menino não respondeu a nenhuma das perguntas. Em vez disso, disse: "Eu sei como ajudá-la." Arthur piscou, exausto demais para processar. "O quê?" "Eu sei como acordá-la." As palavras não eram altas, não eram arrogantes, não eram sequer esperançosas. Eram uma certeza que perfurou o burburinho do hospital. Arthur, com a mente turva de noites sem dormir, suspirou. "Garoto, você é só uma criança. A melhor medicina do mundo, os maiores cérebros não conseguiram." O menino assentiu, inabalável. Mas às vezes é preciso alguém pequeno para lembrar as pessoas de coisas grandes. Ele deu um passo à frente, sua voz suave, mas firme. "Ela não está perdida. Ela está escutando de muito longe. Mas ela não sabe se é seguro voltar. Ela precisa de algo que este hospital não tem." "O quê?" Arthur perguntou, a voz quase um fio. O menino olhou em seus olhos. "Ela precisa da sua dor, da sua verdade, das palavras que você escondeu por trás da sua riqueza e força." Arthur recuou, atordoado. "Quem é você?" "Eu sou Igor", o menino respondeu desta vez. "Uma pequena revelação. Eu sou do Brasil. Minha família veio para cá há pouco tempo. Posso sentar com ela?" Todo o instinto de Arthur, o empresário pragmático, gritava para recusar. Mas algo mais profundo, algo que Arthur mal reconhecia em si mesmo, assentiu. "Tudo bem", ele sussurrou. "Mas meu filho está lá dentro." Igor entrou no quarto de Sofia e foi direto para a cama, colocando uma mão levemente na cabeça da menina. Seus lábios moveram-se em um silêncio reverente. Gabriel, que havia acordado, observava, confuso e desconfiado. Igor então se virou para Arthur. "Agora o senhor." "O quê?" "Ela sabe que o senhor e o Gabriel estão aqui. Mas ela precisa saber por que o senhor ainda está aqui. A verdade, não as máquinas." Arthur olhou para a filha, para o filho que o observava com uma mistura de esperança e desespero. Seu coração se apertou. Ele engasgou, e então as palavras vieram, as que ele não havia dito em voz alta desde o dia do acidente. "Eu falhei, meu anjo", ele sussurrou, a voz embargada. "Eu estava tão ocupado construindo meu império que esqueci de construir nosso castelo. Eu perdi seus sorrisos espontâneos, seus desenhos, seus pequenos medos." As lágrimas brotaram, quentes e incontroláveis, escorrendo pelo seu rosto, caindo no lençol de seda. "Eu deveria ter estado lá, eu deveria ter percebido seus pequenos sinais de cansaço. Eu deveria ter te abraçado mais forte naquela manhã. Eu deveria ter dito o quanto eu te amava, o quanto eu era orgulhoso da sua curiosidade, da sua alma de artista. Por favor, volte, Sofia. Eu prometo, nunca mais perderei um segundo da sua vida." Um silêncio pesado preencheu o quarto, apenas quebrado pelo suave zumbido dos aparelhos. E então, o monitor cardíaco emitiu um bip um pouco mais rápido. Apenas uma vez. Gabriel ofegou, seus olhos arregalados. Arthur piscou. "Você viu isso?" "Eu vi", Igor disse calmamente, sua voz um eco de confiança. "Ela está ouvindo." Então, Igor se virou para sair. "Espere", Arthur chamou. "Você voltará?" O menino parou, a mão na maçaneta. "Eu voltarei amanhã." E saiu, seus pés descalços deslizando silenciosamente pelo corredor,
como se ele pertencesse a um mundo onde a riqueza não tinha voz. Arthur e Gabrielle voltaram para Sofia. Os dedos dela se contorceram levemente. E pela primeira vez em semanas, as máquinas piscaram com um ritmo diferente. Não a rotina cruel, mas a batida suave da esperança. Na manhã seguinte, o sol de Nova York mal havia despontado, mas Arthur não havia se mexido do lado de sua filha. Suas costas doíam, seus olhos estavam vermelhos e secos. Mas ele se recusava a descansar. Porque em algum momento, durante as longas horas da noite, o dedo indicador esquerdo de Sofia havia se contorcido novamente. Fraco, fugaz, mas inegavelmente real. Ninguém mais tinha visto. Ninguém mais precisava. Ele tinha visto. Enquanto a luz do dia entrava pelas persianas, a doutora Evelyn Reed, que tinha o turno da manhã, revirou os olhos quando Arthur falou do menino. Nenhum visitante foi registrado na noite passada, Sr. Vance. Ela disse, tocando seu tablet. E nenhuma criança estava nas filmagens de segurança também. Tem certeza de que não estava sonhando? Arthur não disse nada, apenas olhou para o pequeno lençol de seda subindo e descendo sobre o peito de sua filha, porque ele sabia que Igor era real. No momento em que aquele menino tocou a cabeça de Sofia, algo mudou no quarto. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente, como uma fenda que se abriu no universo estéril do hospital. Ele se perguntava, para onde Igor foi? De onde ele veio? Ele havia falado como alguém que conhecia Sofia a vida toda. Como alguém que o conhecia, não a versão dele que vestia ternos caros e fechava negócios de bilhões, mas o homem que costumava acreditar que o amor era mais alto que o lucro. Ele não era esse homem há anos. Ele havia tentado ser um provedor, um protetor, acumulando fortunas. Mas ele percebeu agora que não havia realmente ouvido Sofia, não a escutara de verdade. Há muito tempo. Ela amava histórias. Não os vídeos brilhantes que ele lhe dava, mas os velhos mitos. Aqueles que ele costumava contar nas noites de chuva, quando sua mãe ainda estava viva. Ela se aconchegava nele e pedia: conte-me de novo sobre a menina que sussurrava para a lua. Mas depois que a tragédia levou sua esposa, Arthur enterrou essas histórias junto com sua dor. Ele trabalhou mais, parou de sonhar. Sofia notou. Ela apenas ficou mais quieta. E agora, ela estava em silêncio. Até Igor vir. Naquela tarde, Arthur fez algo que não fazia há anos. Ele orou, não com palavras eloquentes, não com teologia, apenas com uma honestidade crua e quebrada. Deus, se você está aí, se ainda está ouvindo, não deixe que seja o fim da minha filha. E então, como um fôlego preso nos pulmões do mundo, a porta rangeu novamente. Arthur se virou. Igor estava na porta. O mesmo moletom gasto, os mesmos pés descalços, os mesmos olhos calmos. Eu disse que voltaria, ele disse. Arthur quase correu até ele. Onde você vai? Quem é você de verdade? Eu vou onde sou necessário, o menino respondeu. E eu sou alguém que se lembra do que outros esquecem. A melodia do coração. Igor caminhou até a cama, gentilmente colocou a mão no pulso de Sofia e fechou os olhos. Ela está mais perto hoje. O coração de Arthur e Gabrielle deu um salto. Mais perto? Ela estava ouvindo, Igor disse. Sua voz a alcançou ontem, Sr. Vance. Mas agora ela precisa de algo mais. Algo que só o senhor pode dar. Diga-me, Arthur sussurrou, sua voz embargada. Ela precisa da canção, a canção que não está nas suas planilhas de negócios, mas no seu coração. O rosto de Arthur se contorceu em confusão. Canção? Qual canção? Igor olhou para cima. Aquela que o senhor costumava cantar para ela, antes da queda, antes do silêncio que a engoliu. A menção do acidente fez Arthur cambalear como se tivesse levado um soco. Havia apenas uma canção de ninar, não gravada em lugar nenhum, não compartilhada. Apenas sua voz no escuro, carregando a melodia de uma história da sua infância, uma que sua avó costumava cantar quando ele estava assustado. Há luz nas sombras,
e estrelas na chuva. Aguenta firme, pequeno sonhador. Você vai voar de novo. Ele não a cantava desde o dia em que perdera a esposa. Sua garganta apertou. Eu não consigo. Eu esqueci. Sim, você consegue. Igor disse suavemente, porque ela ainda se lembra. E o senhor também. A melodia está na sua alma. Deixe-a cantar para o coração dela. O quarto do hospital desapareceu aos olhos de Arthur, substituído por uma imagem vívida. Uma pequena sala de estar em sua antiga casa, antes da riqueza, com cortinas velhas e um violão desafinado. Uma garotinha em seu colo, a cabeça dela em seu peito, o mundo deles quente e inteiro. Ele piscou forte, a memória o atingiu em cheio. Mas seu coração se lembrava. Então ele sentou ao lado da cama de Sofia e pigarreou. Sua voz falhou. Mas ele começou, a luz nas sombras e estrelas na chuva. Ele fez uma pausa, a emoção o dominando. Gabriel, com os olhos marejados, segurou a mão de Sofia, incentivando. Igor assentiu. De novo, com todo o seu amor, e Arthur o fez. Aguenta firme, pequeno sonhador. Você vai voar de novo. 1, 2, 3 vezes. A voz de Arthur, antes rouca, ganhou força, misturando-se com as lágrimas. Um bip mais forte veio do monitor. A frequência cardíaca dela estava aumentando. Não perigosamente, mas com um ritmo constante. Então seus dedos se contorceram. 1 vez. 2 vezes. A enfermeira de plantão, que havia entrado discretamente, ofegou. Ela está reagindo à música. Igor olhou para Arthur, um sorriso sutil nos lábios sujos de terra. O senhor deu a ela algo para voltar. Agora ela sabe o caminho. Arthur enxugou os olhos. Por que você está nos ajudando? Você é... Quem é você? Igor se afastou da cama. O senhor está errado. Eu a conheço. E eu sei de onde vem a sua dor. Ele olhou ao redor do quarto luxuoso. Porque eu já fui uma criança que chorou em uma cama como esta, aqui nesta cidade, sozinho, com medo. Ninguém nunca veio por mim, nenhuma canção, nenhuma mão segurando a minha. Eu esperei e esperei, mas ninguém me disse para voltar para casa. Ninguém me chamou de volta à luz. Eu prometi que, se eu tivesse a chance de mudar isso para alguém, eu mudaria. O silêncio sufocou o ar. Gabriel caiu de joelhos ao lado de Arthur, os dois olhando para Igor com admiração e espanto. Você é... um anjo? Gabriel sussurrou. Igor não respondeu. Ele apenas se virou para Sofia e sussurrou. Você foi encontrada. Então ele se dirigiu à porta. O senhor virá novamente amanhã? Arthur chamou desesperado. O menino se virou ligeiramente. Se ela precisar de mim, sim. Mas acho que sua voz é mais forte agora, Sr. Vance. É a voz dela que vai chamá-la para casa. Espere! Arthur correu para o corredor, mas, assim como antes, o menino havia desaparecido. Arthur perguntou à recepcionista, aos seguranças, pediu para checarem as câmeras de segurança. Nenhum vestígio. Mas nada disso importava. Porque quando ele voltou para o quarto, os olhos de Sofia estavam tremulando sob as pálpebras. Ela não estava totalmente acordada, mas ela não havia partido. E pela primeira vez em semanas, Arthur e Gabriel sorriram. Um sorriso verdadeiro, nascido da mais profunda esperança. O andar da UTI estava estranhamente silencioso. Os médicos se moviam como sussurros. As máquinas bipavam em ritmo constante. E no quarto 212, algo inteiramente novo pairava no ar. Não o frio estéril da medicina de alta tecnologia, mas algo suave. Algo quente. Arthur mal havia piscado desde a noite anterior. Sua voz estava rouca de tanto cantar a mesma canção repetidamente. Não porque alguém o mandou, mas porque ele via como cada nota trazia sua filha para mais perto.
Os monitores não mentiam. Suas ondas cerebrais haviam se estabilizado. Seu coração estava forte. E naquela manhã, precisamente às 7h15, a mão direita de Sofia, aquela que estava mole por mais de 12 dias, estendeu-se para a dele. Ninguém a havia instruído. Nenhum teste de reflexo. Nenhum estímulo. Ela simplesmente estendeu a mão. Arthur e Gabriel desabaram, chorando no cobertor dela. Foi um movimento que deveria ser impossível. Um movimento que não tinha explicação científica. Mas Arthur não se importava mais com a ciência ou a riqueza. Ele só se importava com a fé. E com um menino descalço, um imigrante brasileiro que o havia ensinado a acreditar novamente. A doutora Evelyn Reed estava perto da janela, folheando suas anotações pela 10ª vez naquela hora. Não entendemos isso, Sr. Vance. Ela murmurou para sua equipe, sua voz igualmente espantada e cética. Neurologicamente, nada explica esse tipo de recuperação espontânea na ausência de medicação ou intervenção cirúrgica. Os protocolos da Fundação Global de Saúde não previam isso. A enfermeira ao lado dela parecia confusa. Então, como registramos isso, Dra. Reed? A Dra. Reed hesitou, então sussurrou. Chame de anomalia médica inexplicável. Mas Arthur sorriu do canto, segurando gentilmente a mão de Sofia. Gabriel, ainda com os olhos marejados, assentiu ao lado dele. Chame do que quiser, Arthur disse. Mas eu sei o que vi. O que eu vi. A Dra. Reed ergueu uma sobrancelha. O senhor acha que é o menino? O que não estava nas câmeras? Arthur assentiu lentamente. Eu não acho. Eu sei. Naquela tarde, Arthur saiu pela primeira vez em dias daquela bolha de alta tecnologia. O mundo lá fora parecia diferente. Tudo parecia diferente. O sol de Nova York não parecia mais um fardo. Parecia uma promessa. Ele caminhou até uma pequena papelaria no bairro, não para comida, mas para algo muito específico. Um pequeno caderno espiral. Um que ele poderia preencher com canções, histórias, verdades. Porque Igor estava certo. Sofia precisava da voz do pai, não daquela enterrada sob reuniões de diretoria e o peso dos bilhões. A voz que dizia a ela que era amada, segura e nunca verdadeiramente sozinha. Arthur não a perderia novamente. De volta ao hospital, Arthur e Gabriel encontraram algo preso na janela de Sofia. Uma nota. Dobrada, pequena. Escrita com uma caneta azul torta. Ele a abriu com dedos trêmulos. Às vezes a cura vem antes do despertar. Não desista dela só porque os olhos dela estão fechados. Ela te ouve. Continue cantando. Igor. Arthur apertou o papel contra o coração. Igor viera novamente, não em carne, mas em presença. O hospital não tinha registro de ninguém entrando ou saindo. Nenhum funcionário o vira, mas ele estivera ali. A respiração de Sofia mudou depois disso. Aprofundou-se, tornou-se mais rítmica, menos trabalhosa, menos mecânica. Sua cor retornou por completo. E então, tarde da noite, ela falou novamente. Um sussurro, um murmúrio. Mas inconfundível. Papai, Gabriel. Arthur e Gabriel deixaram cair tudo o que seguravam. Suas pernas ficaram fracas. Eles correram para a cama e seguraram o rosto dela em suas mãos trêmulas. Sofia, Sofia. Você pode nos ouvir, meu amor? Ela piscou lentamente. Seus lábios mal se moveram. Vocês voltaram. Nós nunca saímos, meu anjo. Arthur sussurrou, a voz embargada. Gabriel, abraçando-a, chorava de alívio. Uma única lágrima escorreu pelo rosto dela. Onde está o menino? Ela perguntou. Arthur e Gabriel congelaram. Você ouviu? Ela assentiu lentamente. Ele disse que era o eco que me encontrou. Quando eu estava flutuando e não conseguia ver, ele cantou até que eu ouvi a voz de vocês de novo. Ela fechou os olhos. Ele segurou minha mão. Ele disse: seu pai e seu irmão estão esperando do outro lado do escuro. E eu o segui. A luz.
Arthur sentiu o peso das palavras dela se instalarem em sua alma como uma pedra na água. Ele me guiou de volta, Sofia sussurrou. Ele cheirava a poeira e pão. Ele ria como a luz do sol. Ele disse que seu nome era Igor. Lágrimas escorriam livremente agora de Arthur e Gabriel. Meu amor. Arthur engasgou. Igor é... Ele não sabia como terminar a frase. Um anjo? Um mensageiro? Um milagre? Talvez todos os três. Mas Sofia sorriu fracamente. Ele disse que não precisava de asas para voar, apenas fé e a verdade do coração. Na manhã seguinte, a notícia já havia se espalhado pelos círculos mais exclusivos da medicina e da filantropia. O hospital estava em alvoroço silencioso. Sussurros abafavam os corredores porque o prontuário de Sofia não fazia mais sentido. Não havia medicamentos listados para explicar a recuperação. Nenhum ensaio clínico. Apenas uma menina que não deveria ter acordado, mas acordou por causa de uma voz, de um irmão e de um menino que ninguém, nem mesmo as câmaras mais avançadas, conseguia encontrar. Fora do quarto 212, o jovem estagiário da Fundação Global de Saúde sentou-se, percorrendo as imagens das câmaras de segurança. Ele retrocedeu, avançou rapidamente, deu zoom. Mas Igor não estava lá. Nem uma vez. Nem em um único quadro. As câmaras mostravam Arthur cantando, chorando, implorando, Gabriel ao seu lado em desespero e depois em esperança. Mas o corredor por onde Igor passou, vazio. Toda. Santa. Vez. O estagiário recostou-se, os arrepios subindo pelos braços. Aquele menino, ele sussurrou, nunca esteve na câmara. Enquanto isso, Arthur e Sofia estavam de mãos dadas, assistindo a desenhos animados em uma tela no quarto. Gabriel ria, aliviado. Ela tinha cor nas bochechas. Um sorriso nos lábios. O sono ainda a puxava pelos olhos. Mas a vida havia retornado. Por completo. Me conta a história de novo, ela disse. Que história? Arthur perguntou. A menina que sussurrava para a lua. E a história do menino do Brasil. Arthur piscou. Ele não contava aquela história da mãe dela desde... Mas ela sorriu. E ele sabia que Igor a havia contado. Ela não havia esquecido, afinal. Nem ele. Naquela noite, Arthur não saiu do hospital. Ele não podia. Não ainda. Ele ficou acordado em uma cadeira ao lado da cama de Sofia, caderno em mãos, escrevendo página após página. Histórias, canções, orações. Ele nunca mais deixaria o silêncio ser sua linguagem. E pouco antes da meia-noite, ele saiu para o corredor para tomar um ar. A ala estava vazia. As luzes, baixas. E então, do nada, uma voz. Suave. Familiar. O senhor se saiu bem, Sr. Vance, e o Gabriel também. Ele se virou. E lá estava ele. Descalço. O mesmo casaco, as mesmas bochechas marcadas pela vida. Mas, desta vez, sorrindo amplamente. Arthur deu um passo à frente. Igor. O menino assentiu. Ela não precisa mais de mim, ela pediu pelo senhor. E o Gabriel, eles são o eco dela agora. Eu sei, Igor disse, mas agora ela tem vocês. Isso é melhor, ela tem a melodia da família. Os olhos de Arthur e Gabriel marejaram. Eu te verei de novo, Igor. Como posso te agradecer? Igor inclinou a cabeça. Talvez. Ou talvez alguém mais irá precisar. O senhor me deve apenas uma coisa, Sr. Vance. Conte as histórias a ela todas as noites, mesmo quando ela for adulta. Nunca pare de cantar. Nunca pare de ouvir. E lembre-se, a maior fortuna de todas é a verdade no coração. E então, ele se virou. Caminhou até o fim do corredor. E desapareceu. Nenhuma porta se abriu. Nenhum som. Apenas se foi. Mas Arthur não o perseguiu. Ele apenas ficou ali, parado. Cheio, completo. 3 meses se passaram desde que Sofia Vance acordou do coma que lhe roubara a luz.
3 meses desde que um menino descalço, um imigrante brasileiro com poeira na pele e uma melodia na voz, a guiou de volta da beira da escuridão. Arthur não havia parado de contar a história desde então. Não porque fizesse sentido para a ciência, mas porque importava, porque era a verdade do coração. Ele a contara a repórteres, à diretoria da Fundação Global de Saúde, a médicos céticos com pranchetas e olhos estreitos. Ele a contava a si mesmo no meio da noite, quando o medo rastejava de volta. Mas, o mais importante, ele a contava para Sofia e Gabriel, todas as noites. E eles se lembravam de cada palavra. Os médicos da fundação chamaram de reintegração neural espontânea. Disseram que o coma provavelmente foi causado por um desligamento cerebral idiopático. Palavras grandes. Palavras que rodeavam a verdade. Palavras que não se encaixavam na história real. Porque nenhum estudo, nenhum EEG, nenhuma entrada de revista médica podia explicar o que Arthur havia testemunhado, o que Sofia havia sentido. Ela descrevera a risada de Igor, o toque dele, o jeito que ele cheirava a pão caseiro e esperança. Ela se lembrava do que ele disse. Você não está perdida. Você ainda não terminou. Sofia começou a fisioterapia na semana seguinte à alta. Seus passos eram trêmulos. Suas mãos tremiam quando ela segurava um giz de cera. Mas sua vontade era inabalável. Cada vez que suas pernas falhavam, ela sussurrava um nome: Igor. Cada vez que ela queria desistir, ela cantarolava uma melodia. Uma canção de ninar que Arthur nunca lhe ensinara. Mas Igor, sim. E Arthur sentava ao piano todas as noites após a fisioterapia, tocando aquela melodia até que ela dançasse novamente. Arthur Vance fez algo que chocou o mundo financeiro. Ele começou a liquidar vastas partes de seu império. Vendeu grandes participações em suas empresas, suas mansões, seus jatos particulares. Ele não contou a ninguém, não sentiu necessidade. Porque pela primeira vez em sua vida, ele não estava acumulando. Ele estava construindo um legado real. Ele usou o dinheiro para lançar um programa global chamado Eco da Esperança. Um centro gratuito de arte e música para crianças em comunidades carentes, em Nova York. No Brasil, em todos os lugares, especialmente aquelas que enfrentam traumas, doenças, luto ou o desafio de serem imigrantes em terras estranhas. Seu slogan? Onde o silêncio termina e a melodia da cura começa. O primeiro mural que foi para a parede de um centro no Harlem, em Nova York, foi pintado por Sofia, com a ajuda de Gabriel, uma criança com um casaco grande demais e sapatos pequenos demais. Uma mão estendida da escuridão oferecendo uma canção, e abaixo, em grandes pinceladas azuis. Ele não tinha asas, ele tinha fé e a verdade no coração. Repórteres, agora fascinados pela reviravolta do bilionário, perguntavam sobre o menino, é claro. Onde ele está agora? Ele é real. Qual era o nome dele? Cada vez, Arthur dizia a mesma coisa. O nome dele é Igor. Eu não sei onde ele está, mas eu sei onde ele estava quando importava. Ele estava onde a riqueza não podia chegar, mas o amor podia. Alguns riram. Outros chamaram de fantasia, mas muitos enxugaram os olhos. Porque eles acreditaram, e às vezes a crença muda mais do que os fatos ou o dinheiro jamais poderiam. Uma noite, alguns anos depois, Sofia, agora uma jovem vibrante e saudável, e Arthur, um homem mais leve e sorridente, caminhavam por uma rua movimentada na Lapa, Rio de Janeiro. Gabriel, agora um estudante universitário, seguia logo atrás, sorrindo. Sofia usava tênis velhos e coloridos, para as surpresas. Ela disse: Igor me disse que as melhores surpresas acontecem quando você está pronto para elas. Eles pararam em uma esquina tranquila, perto de um boteco com música ao vivo. Lá, sob a luz fraca de um poste, um velho tocava violão. Um chapéu de feltro repousava aos seus pés. Uma placa de papelão, desgastada pelo tempo, apoiava-se nele.
Dizia: Você não está perdida. Você ainda não terminou. Sofia ofegou. Papai, Gabriel, olhem! Arthur e Gabriel piscaram, depois se aproximaram. O homem sorriu através de uma barba grisalha. Seus dedos eram calejados, suas roupas simples. Onde o senhor ouviu essa frase, meu senhor? Arthur perguntou gentilmente, em português perfeito. O homem encolheu os ombros. Ouvi de um garotinho anos atrás. Tinha vindo do norte. Disse que viajava leve. Só carregava a verdade. Costumava tocar música comigo até que um dia ele simplesmente desapareceu. O nome dele era Igor. Sofia perguntou. Os olhos marejados de emoção. Os olhos do homem brilharam. Ora, era o que ele dizia, não era? Igor, sim. Sofia se virou para Arthur e Gabriel, sorrindo amplamente, as lágrimas escorrendo. Ele ainda está por aí, papai. Ele está em todo lugar. Arthur sentiu algo florescer em seu peito, uma plenitude que seus bilhões nunca poderiam comprar. Sim, minha filha. Eu acho que sim. Ele está no eco da nossa esperança. Naquela noite, Sofia não conseguiu dormir. Ela estava em seu quarto temporário no Rio, olhando pela janela para as luzes da cidade. Arthur entrou e sentou-se ao lado dela. Tudo bem, meu amor? Eu estava pensando, ela disse, abraçando um novo bichinho de pelúcia, um tamanduá. E se Igor encontrar outra criança que está perdida? E se ela estiver com medo como eu estava? Arthur escovou o cabelo dela para trás. Então, minha flor, eu espero que alguém esteja cantando por perto. Ela assentiu solenemente. Devemos ensinar o mundo a cantar, papai. E o Gabriel também. Ele sorriu. Você quer fazer isso? Ensinar o mundo? Sim, como você me ensinou. Mas maior, tipo, em todo lugar. Na internet, no YouTube, nos telhados, no meio da noite, quando as pessoas quando as pessoas se sentem mais sozinhas e acham que não há esperança. Arthur a abraçou apertado. Então faremos. Por ele. Por nós. Pelo mundo. E eles fizeram. Eles gravaram a história de Sofia, seus desenhos, suas risadas. Arthur e Gabriel gravaram as canções do caderno que usaram no hospital. Cruas, honestas, tremendo de amor. Eles chamaram o canal de O Eco de Igor. Em poucas semanas, ele alcançou milhões de visualizações. Em alguns meses, eles receberam centenas de milhares de mensagens de leitos de UTI, lares desfeitos, orfanatos, celas de prisão, dormitórios solitários, de todas as partes do mundo, inclusive do Brasil. Cada uma terminava da mesma forma. Eu pensei que estava perdido, mas agora acho que talvez eu ainda não tenha terminado. E a sua voz me ajudou a voltar. No aniversário de 5 anos do despertar de Sofia, agora uma adolescente, ela estava em um grande palco, em um dos centros Eco da Esperança, na Bahia, Brasil. Ela segurava um microfone com ambas as mãos. Seus joelhos não tremiam, e sua voz, mais forte e melódica do que nunca, ressoava. Ela cantou a canção que Igor havia lhe ensinado, e enquanto terminava, Arthur e Gabriel, sentados na primeira fila, notaram um menino sentado lá atrás, no meio da plateia. Descalço, com um casaco empoeirado, um sorriso suave no rosto. Seus olhos se encontraram com os deles, e então ele se foi. Não houve aplausos, nenhum som, apenas a pura e inabalável fé que ele havia plantado. Milagres nem sempre são trovões e relâmpagos. Às vezes, são a poeira nos pés de um imigrante. Às vezes, são as histórias contadas antes de dormir. Às vezes, são a voz de um pai e de um irmão redescobrindo sua canção mais verdadeira. Ou a mão de uma menina que se estende através da escuridão. Ou a fé inabalável de um menino que ninguém consegue ver, mas que ri do impossível, até que ele não seja mais impossível. Porque a verdade é, ele não acordou consciência ou dinheiro. Ele nos lembrou a todos como acordar, como encontrar o caminho de volta para casa, onde o amor é a única moeda que realmente importa. O que nesta história tocou mais profundamente o seu coração e te fez refletir sobre a verdadeira riqueza da vida?